Boa noite. Bom, hoje o que eu Tasso vamos apresentar para vocês são os semicondutores, que foi a parte que nos tocou das incumbências que o professor Rafael passou para a apresentação dessa segunda-feira. Bom, semicondutores, eu vou explicar primeiro. A gente vai tentar nessa apresentação responder 4 perguntas. Primeira, o que são semicondutores? Segunda, principais propriedades dos condutores. Terceira, modelos encontrados no mercado. E quarta, aplicações. Eu vou trabalhar com vocês as 2 primeiras, a questão 1 e a questão 2, e a 3 e 4 o Tasso vai tocar o assunto com vocês. O que são semicondutores? São materiais com características elétricas intermediárias entre condutores e isolantes. Bom, o próprio nome já diz semicondutores, ou seja, não é um condutor, é um semicondutor. Poderia ser chamado de semi-isolantes também, tá? Porque ele está intermediário entre isolante e condutor. Bom, em determinadas condições pode atuar como condutores ou como isolantes elétricos, ou seja, um semicondutor, ora ele pode ser um isolante elétrico, ora ele pode ser um condutor elétrico. Eu posso fisicamente, mediante a mudança de temperatura ou alguma outra condição sobre ele, fazer com que ele seja aumentar ou diminuir a resistividade desse material, transformando ele em um condutor ou um isolante elétrico, impedindo a passagem de uma corrente elétrica ou permitindo a passagem de uma corrente elétrica. Eu consigo dizer se eu quero que sim ou não. Ou seja, como se fosse praticamente ele pudesse mudar. Agora sou condutor, agora sou isolador. Ele conseguisse trocar de função. Bom, os semicondutores são responsáveis por toda a moderna tecnologia eletrônica, estando presente em praticamente todos os aparelhos eletrônicos que conhecemos, desde um simples radiopilha até o mais sofisticado dos computadores. Recentemente, na aula de eletrônica a gente está usando, com o professor Daniel, a gente está usando bastante os circuitos integrados, que nada mais são que componentes formados por semicondutores, onde as portas lógicas estão impregnadas dentro de uma quantidade de funções inseridas, combinadas por semicondutores, que ora são condutores, ora são isolantes, na função da porta. Bom, principais propriedades dos semicondutores são sólidos, geralmente cristalinos, de condutividade elétrica intermediária entre condutores e isolantes. Até uma característica importante que eu entendi durante a pesquisa também sobre semicondutores é que eles têm a estrutura cristalina muito parecida com a estrutura do carbono e do diamante. Por exemplo, o diamante nada mais é que um carbono pressurizado. O silício e o germânio, que são a matéria-prima mais usada para a fabricação de semicondutores no mercado, ele tem uma formação molecular muito parecida com a do diamante. Bom, principais propriedades: excelentes isolantes elétricos a baixas temperaturas, e sua condutividade aumenta em função da temperatura, ao contrário dos metais. Nesse gráfico está bem claro. Olhem, à medida que a temperatura aumenta, a resistência elétrica dos semicondutores tende a diminuir, ou seja, ele passa a ser condutor. Na medida que a temperatura diminui, a resistência elétrica desse semicondutor tende a aumentar, ou seja, enquanto ele está em estado, vamos dizer, frio, ele é um isolante elétrico. Quando ele começa a receber calor e aumentar a temperatura dele, a resistência elétrica dele diminui, permitindo a passagem de uma corrente elétrica, dependendo do diferença de potencial aplicada sobre ele. Nesse mesmo gráfico, a gente também tem os condutores. Percebam que os condutores, a resistência deles aumenta em função da temperatura, ou seja, eu aumento a temperatura em que o condutor está sendo aplicado e, consequentemente, a resistência elétrica dele também aumenta proporcionalmente. E nos semicondutores, ao contrário, e não é uma escala linear, é uma curva, uma parábola, não é linear. Bom, os semicondutores são em muitos pontos semelhantes aos materiais cerâmicos, podendo ser considerados como uma subclasse da cerâmica. Em eletrônica, frequentemente utilizamos cerâmica, por exemplo, em capacitores cerâmicos, que também, mediante a uma aplicação de uma diferença de potencial em seus bornes, eles podem ficar sendo isolantes, conforme o acúmulo de energia que tiver dentro deles, eles passam a ser condutor por alguns milissegundos e voltam a ser isolantes, né? Ou seja,
só faz a descarga de energia elétrica e volta a ser isolante. Então, um semicondutor e a cerâmica têm comportamentos elétricos relativamente parecidos, não são iguais, parecidos, que dá para fazer uma pequena analogia de comparação entre eles, e até em algumas literaturas tratam os semicondutores como uma subclasse da cerâmica. Bom, os materiais semicondutores podem ser tratados quimicamente, de diferentes maneiras, de forma a se tornarem tão condutores quanto necessário à temperatura ambiente. Ou seja, aquilo que nós vimos no semestre passado na tecnologia dos materiais, dopagem. Ou seja, eu insiro impurezas na estrutura cristalina desse produto e mudo as características mecânicas, nesse caso elétricas dele. Por exemplo, o silício. Se eu inserir um átomo de boro, um átomo de arsênio, ele acaba se tornando, deixando um elétron livre em sua camada. E se eu inserir dentro dele um átomo de boro, consequentemente faltará um elétron na camada de boro para fechar uma ligação covalente com um dos átomos de silício, deixando uma falha, uma lacuna nessa formação cristalina. Bom, a outra principal propriedade semicondutores é que a combinação de semicondutores com diferentes tipos de dopagem faz emergir propriedades elétricas não observáveis quando separados. Propriedades muito úteis, sobretudo no controle de correntes elétricas. Nesse slide eu coloquei a fotografia, talvez muitos ainda não conheçam, mas em breve acho que vão ter contato com ele e vão utilizar bastante, que são relés de estado sólido. Relés de estado sólido nada mais são do que semicondutores, puramente semicondutores, que frios eles não permitem a passagem da corrente elétrica, ou seja, tem uma diferença de potencial aplicada entre o borne 1 e borne 2, só que ele frio ele é um isolante elétrico, ele não deixa a circulação de corrente elétrica. Mas se eu começo a inserir uma corrente elétrica entre os bornes 3 saindo no 4, uma corrente elétrica contínua, no caso desse relé de estado sólido da fotografia, ele consequentemente começa a aumentar a sua temperatura, muito poucos graus, imperceptível tecnicamente, só se tiver um dissipador de calor, alguma coisa em cima, alguém tocando a mão nele para perceber que ele aumentou, mas se percebe que ele começa a ter uma elevação nessa temperatura e consequentemente, proporcionalmente, começa a permitir entre o borne 1 e o borne 2 que ocorra uma circulação, ou seja, começa uma corrente elétrica a circular, entrando no borne 1, entrando no borne 2, por exemplo, alimentando uma carga elétrica. É o que nós chamamos de relé de estado sólido, que nada mais é que um semicondutor que a gente acaba controlando a temperatura dele e permitindo que ele seja um isolador ou um condutor. Utilizamos muito para substituir em alguns casos relés mecânicos, relés que têm uma bobina, mola, contato, e pode dar problema quando nós queremos também que a resistência do relé seja variável, ou seja, a tensão aplicada sobre uma carga, controlar a corrente elétrica sobre uma carga, utilizamos esse tipo de tecnologia que são relés de estado sólido, onde nós injetamos calor, tiramos calor e consequentemente mudamos as características elétricas desse semicondutor, deste relé de estado sólido. Bom, agora com o Tasso, só uma coisa que eu gostaria de falar que é interessante, naquela parte de dopagem. Na parte de dopagem, a gente vai aprender também, deixa eu só voltar um slide aqui, que é importante, nós sabemos que teremos logo adiante semicondutores, transistores do tipo P e do tipo N. O tipo P usará o boro como elemento de impureza colocado na estrutura cristalina e o arsênio como o elemento de impureza colocado na estrutura cristalina do silício para gerar um semicondutor de característica N, que é só para cargas negativas, o N negativo e o P de positivo. Bom, passei dos meus 7 minutos e meio, agora é com o Tasso.